Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 18. Achou aí? Amém? Acompanhe a leitura. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Fecha os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez louvamos o Teu nome pela Tua igreja reunida. Carecemos muito da Tua voz, da Tua doce voz. Carecemos muito da palavra do Senhor e da lei do Senhor sendo escrita nos nossos corações. E para isso carecemos muito do Teu Espírito, porque só Ele pode, Senhor, nos guiar nessa verdade. Só Ele pode abrir o nosso entendimento. Só Ele pode nos trazer e nos revelar essa verdade bendita, que é a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Então nos ajuda nessa noite. Edifica a Tua igreja, edifica o Teu povo, fala conosco e glorifica o Teu Filho mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Você já viu uma frase assim, quando a pessoa converte, aí ela fala assim: ô pastor, ô irmão, parece que depois que eu virei crente o negócio ficou pior. É uma luta tremenda, não é assim? Quando eu era ímpio não tinha essas coisas. Alguns até mais engraçados falam assim: o capeta atenta, né? E aí eu quero falar para você hoje sobre isso, essa frase aí. Não, pastor, depois que eu virei crente, minha mulher virou um demônio, meu marido Satanás, pastor. O negócio ficou difícil demais. Depois que eu converti é só luta. Você acabou de assinar. O pessoal não entende que ser inserido no Evangelho, ou converter-se a Cristo, primeiro é um atestado de óbito. Ninguém quer morrer, irmão, mas o atestado é de óbito. Aquele que perder a vida por amor de mim. Só que depois a Bíblia fala assim: os que com Cristo morreram, com Cristo também serão, assim como Cristo ressuscitou, Ele os ressuscitará no último dia. É assim que Ele está falando. E Paulo falou assim: se nossa esperança só ficar nessa terra, nós somos mais miseráveis dos homens. Então essa frase aí, o negócio está difícil demais. Eu nunca vi ficar difícil desse jeito. Tem explicação bíblica, teológica, para tudo isso aí. Então nós vamos meditar um pouco nisso. Antes de eu explicar um pouco o texto, quero trazer você um pouco para essa carta. A carta aos Gálatas, e é bom dar essa introduçãozinha. Ela é chamada por alguns teólogos como a carta patente da liberdade cristã. O que está acontecendo? Essa carta tem dois propósitos. Primeiro, Paulo escreve essa carta para defender o Evangelho que Paulo ensinou, que Paulo pregou nas igrejas da Galácia. Segundo, defender o apostolado de Paulo. Mas o que ela está combatendo em si? Paulo prega na região da Galácia, a igreja da Galácia começa a crescer, e aonde Paulo passa pregando, logo depois vem um grupo radical de Jerusalém, líderes judaizantes, que vem chegar e falar o seguinte: vocês ouviram o Evangelho? Se converter a Cristo, os gentios? Mas preste atenção, o cristianismo é tão somente um judaísmo melhorado. Vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam ter esse tipo de conduta, vocês precisam ter esse tipo de comida, vocês precisam participar desse tipo de festa, vocês precisam participar e guardar os rituais judaicos para que vocês sejam salvos. Só crer em Jesus não é suficiente, tem que ser Jesus mais algumas coisas que os judeus começavam a ensinar. Então Paulo está combatendo esse problema, e Paulo é direto nessas coisas aí. Os judeus tentando inserir ritos judaicos aos gentios. E esse trecho aqui que nós lemos, Paulo então vai tratar de algumas coisas, e Paulo está tratando de uma doutrina
importantíssima da salvação do homem. Logo depois que você é regenerado, logo depois que você é justificado, você é inserido nessa doutrina, a doutrina da santificação. E o que é a doutrina da santificação? O que é santificação? Santificação é andar no Espírito. A conduta sendo moldada pelo Espírito. E aí eu quero chamar isso aí de vida no Espírito. A diferença do cristianismo é isso. Que o cristianismo não nos dá o direito de ter uma conduta em um determinado lugar. E quando você sai desse determinado lugar, você pode ser o que você é. É impossível desassociar o cristianismo daquilo que eu sou. Ou eu sou um cristão e tenho ações de cristão e ando no Espírito, ou eu não sou um cristão. É impossível desassociar a teologia da vida, é impossível desassociar o ensino da prática, a teoria da prática. No cristianismo é impossível. Qualquer um que faz esse tipo de coisa, Jesus o chamou de fariseu. É aquele que tem a teoria na mente, mas não tem a prática de vida. Ou seja, a minha teoria e a minha verdade não foi suficiente para mudar a minha própria vida, mas eu acredito que ela é suficiente para mudar a vida do próximo. E aí nós vamos chamar de vida no Espírito. E pastor, mas isso aí foi lá no tempo de Paulo? Não, isso é tão atual hoje quanto era no tempo de Paulo. Hoje o maior problema da igreja é isso, a maior crise nossa é essa, irmão. É a vida no Espírito. E aí, querido, não pense que vão ser só palavras de encorajamento ou carinhosas aqui. A vida no Espírito exige de nós, a vida no Espírito cobra de nós. Logo, meu irmão, como que nós andamos no Espírito dentro da nossa casa? Como que nós andamos no Espírito no nosso trabalho? Como que nós andamos no Espírito na sociedade, na nossa família e na igreja? Ele está falando assim, não tem como desassociar. Em nenhum lugar, em nenhuma esfera que envolva o homem, é impossível você desassociar a vida de santificação, a vida de santidade, daquilo que você crê. Mas eu quero que você deixe sua Bíblia aberta para que você entenda esse texto. Eu quero expor esses 2 versículos e claro, vamos passear por outros. Paulo está falando assim, ó, vocês foram regenerados, vocês foram justificados, vocês que receberam agora o Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, a partir de agora, vocês entraram em uma guerra. E Paulo detecta pelo menos 2 problemas aqui na igreja da Galácia. Qual que era o primeiro problema? O primeiro problema era o seguinte: Paulo ensinou e falou o seguinte, ó, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Paulo ensinou a liberdade cristã para os gentios. Só que os gentios estavam, esse grupo cristão agora, estava tendo um problema, passando da liberdade para a escravidão. Por quê? Porque os líderes judaizantes queriam inserir de novo a escravidão da lei sobre esses cristãos. E tinham muitos passando disso. Tinham muitos envolvidos com isso. E ainda hoje existem muitos cristãos assim, que não entenderam a liberdade que há em Cristo Jesus e vivem sobre o peso da lei. Eu sempre falo um testemunho que me chocou. Eu tinha 14 para 15 anos, com o pastor Eli, aquele que veio aqui pregar no Encontro de Casais. Tinha uma mulher oprimida, era crente. E eu vou falar à igreja, era da Deus é Amor, que é bom que você passa bem longe. Atrás da Bíblia, aquela biblinha azul, quem já viu essa biblinha azul da Deus é Amor? Deus é Amor, a biblinha da azul, aí está lá, pastor não sei o que, Davi Miranda. Atrás da Bíblia dessa moça, dessa dona, tinha uma série de normas da igreja. Engraçado, as normas eram só para as mulheres. Vai para lá, filha, para você ver. Estava assim: não pode cortar o cabelo, não pode depilar,
não pode rapar o cabelo da axila, não pode rapar o cabelo da perna, não pode passar esmalte, não pode passar batom, não pode usar brinco, não pode fazer a sobrancelha, não pode usar calça, não pode. Eu falei, não pode ser mulher, tem que ser o King Kong isso aí. Uma série de coisas. Essa mulher foi ensinada a obedecer aquilo, senão ela estava no inferno. E a opressão sobre a mulher oprimida naquilo ali, e ela falava assim, não tem nada que eu faça, pastor, para ser sábio eu não consigo, irmão. E era isso que estava fazendo com que a liberdade que Deus deu desse lugar à escravidão. Cristãos vivendo sobre o peso da lei, sobre o peso de normas humanas, sobre o peso da escravidão. E as pessoas passavam a ser escravas disso, a fim de alcançar uma salvação. Queridos, foi tão sério e chocante isso, que ela era crente. O pastor Eli orou para expulsar o demônio dela. Gente, eu era adolescente. Depois a gente voltou. Eu vim com a Bíblia. Ele tomou a Bíblia dela, deu uma outra Bíblia, e a gente levou a Bíblia embora. E atrás eu fui lendo a Bíblia. Falei, pastor, olha o que é isso aqui. Paulo está tendo esse primeiro problema. Cristãos passando da liberdade, voltando para a escravidão, para o jugo de escravidão. Mas Paulo também tem outro problema, que também assola a igreja, e assolava lá. Tinham cristãos que estavam transformando essa liberdade em licenciosidade, em libertinagem. Tinham cristãos que estavam pegando essa liberdade que há em Cristo e dando ocasião à carne. E aí tinham cristãos que se reuniam e falavam, agora nós somos livres em Cristo e nós podemos tomar, então vamos fazer uma festa regada a vinho. E eles começavam a beber até sair bêbados das festas. Hoje ainda há muitos cristãos assim, filhos de cristãos fazendo festas, casamentos de cristãos regada a muita bebida, onde homens, líderes da igreja, têm que sair carregados das festas, onde meninas de 15 anos contratam atores, filhos de cristãos, atores da Globo para dançar. Com a Duda, dançar. Cristãos fazendo assim, e falando, não existe liberdade, é graça, pastor, agora é tudo graça, para de ser legalista, pastor, agora é a graça de Deus que nos alcançou, a gente não é salvo pelas obras. Cristãos que pegavam a liberdade que há em Cristo, para dar ocasião à carne, para dar ocasião à libertinagem, à licenciosidade. Paulo está tendo esses dois problemas. E Paulo então na carta aos Gálatas ele vem mostrar que a liberdade em Cristo é expressa no autocontrole, no serviço ao próximo, no amor ao próximo, no serviço a Deus e na obediência à lei de Deus. Que a liberdade que há em Cristo é para que essas coisas aconteçam na vida do cristão: o amor ao próximo, o amor a Deus, o serviço, o autocontrole e a obediência à lei de Deus. Pastor, mas isso é quase impossível. Como então? Como que isso é possível? Como eu consigo ser um cristão onde eu amo o meu próximo como me ordena as Escrituras, onde eu sirvo a Deus com integridade, onde eu tenho a alegria do Senhor e tenho liberdade em Cristo, onde eu cumpro a lei de Deus? Como que vocês... Aí Paulo responde, andando no Espírito. Andando no Espírito. E aí, se você estudar a carta aos Gálatas, você vai perceber pelo menos aí 14 referências ao Espírito Santo em Gálatas. No capítulo 3 de Gálatas, no versículo 2, Paulo vai falar assim: quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está falando, olha,
vocês ouviram o Evangelho, e vocês creram e receberam o Espírito Santo, e é exatamente nesse dia que vocês receberam o Espírito Santo, começou então a maior batalha da sua vida, a maior guerra travada na história da sua vida. Por quê, pastor? Porque o seu oponente, o seu inimigo ferrenho, nunca vai se desvincular de você, porque o seu inimigo ferrenho está dentro de você. Por isso John Piper, numa mensagem famosa dele, ele disse assim: faça guerra. Mas era: faça guerra porque o maior inimigo do homem é você mesmo. Então o que Paulo está dizendo? Olha, preste atenção. Nesse dia que vocês receberam o Espírito de Deus pela pregação do Evangelho, vocês entraram em uma batalha ferrenha. Vai durar até quando, pastor? Até o final de tudo. Até o último dia da sua vida você vai lutar. Até o último dia da sua vida você vai batalhar. Por isso que Martim Lutero, grande reformador, ele escreveu assim: se eu acordar pela manhã e não orar pelo menos 2 horas antes de falar com qualquer pessoa, eu perco meu dia para o diabo. Porque é uma batalha ferrenha, agônica, diária. Meu irmão, preste atenção. Se nós entendemos que nós estamos em um campo de batalha e não em um parque de diversões, nós vamos orar mais, nós vamos chorar mais, nós vamos nos dedicar mais ao estudo das Escrituras, nós vamos ter mais compromisso com o Evangelho, se nós entendermos que é uma questão de vida ou morte, que é uma batalha ferrenha. Qual é o soldado que acorda pela manhã e sabe que vem enfrentar um dia inteiro de batalha e não pega a sua arma, e não põe o seu capacete, e não calça a sua bota, e não veste a sua armadura, a sua farda? Qual é o homem? Muitos cristãos estão fazendo assim durante o dia, muitos cristãos estão vivendo assim, por isso estão perdendo as batalhas, por isso estão perdendo o dia para o diabo, porque não entenderam que nós estamos em um campo de batalha e não em um parque de diversão. E a culpa é de um monte de pastor que está fazendo o Evangelho a Disney, ensinando um Evangelho frágil, que não exige de nós resistência, luta ferrenha, confissão de pecados, arrependimento, oração, jejuns, dias e noites de oração, meditando nas Escrituras e debruçado nas Escrituras. Nós estamos no campo de batalha. Você vai perceber, meu irmão, quantos pais de família acordam de manhã e falam: eu tenho um dia inteiro de batalha pela frente, eu tenho que vencer o dia de trabalho, porque eu tenho que trazer recursos para minha família. Você tem que fazer isso mesmo, mas antes disso, você tem que vencer a batalha entre carne e espírito. Não existe conciliação entre carne e espírito. E por quê? Olha o que ele vai dizer no capítulo. Ele vai dizer assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. E porque são opostos entre si, cada um agora quer fazer a sua vontade, mas a vontade da carne milita contra a vontade do Espírito, e é impossível reconciliar esses dois, é impossível ter acordo entre esses dois, e o que a igreja não entendeu é isso ainda. Então o que a gente está tentando fazer? Como o homem não quer travar batalhas, como o homem não quer se ameaçar de morte, como o homem não quer renunciar às coisas, então vamos tentar juntar carne e espírito, vamos fazer uma associação entre carne e espírito. Mas meu irmão, tentar associar carne e espírito é a mesma coisa que tentar associar luz e trevas, Deus e o diabo. É impossível, mas a igreja está fazendo isso. Por isso que você vê igreja fazendo bloco de carnaval. Daqui um dia vai ter um bloco para cada nome de um apóstolo: bloco do Pedrão, bloco do Paulão, bloco do Felipe. Queridos, é impossível. E Paulo está falando: olha, não tem como associar, porque são totalmente opostos entre si. Está entendendo agora, pastor? Depois que eu converti, eu vou te falar um negócio, o negócio está difícil demais. Que guerra. Primeiro, a carne vai representar o quê? O que é a carne? A carne é quem nós somos,
por nascimento natural. Davi fala: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo escreve aos Romanos: porque Adão pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Efésios ele vai falar: o homem natural ele é escravo do mundo, escravo do pecado, escravo da carne, escravo do diabo, escravo da própria vontade. Por isso, quando ele encontra com Nicodemos, com todo o seu conhecimento teológico, ele diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos: Senhor, como que pode o Senhor me mandar nascer de novo? Será que é possível voltar ao vento da minha mãe? Ele falou: meu Nicodemos, o vento sopra onde quer, não sabe para onde vem, nem para onde vai. Está assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, essas coisas você não vai conseguir compreender nunca, a menos que você nasça de novo, porque somente pelo Espírito você pode entender o que é andar no Espírito. É impossível a sua carne produzir isso, e a carne dizer: eu vou andar no Espírito, porque a carne é totalmente o oposto do Espírito. Entendeu agora a frase para Nicodemos? Necessário, Nicodemos, é nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. A carne representa quem somos do nascimento natural. O Espírito representa quem nos tornamos pelo novo nascimento. Mas o que Paulo está querendo tratar? Primeiro eu quero olhar com você a respeito da carne. Esse homem natural, essa parte da natureza de Adão, que é tão difícil. Ô filho, presta atenção. Quem tem filho aí? Quem ensinou esse menino? Eu também tenho. Com 3, 4 aninhos de idade, desobedecer, foi você? Você já viu? Com 3 aninhos vai lá botar o dedinho na tomada, fala: não põe. Aí não põe. Aí ele olha para trás, aí você vira as costas dele. Quem ensinou esse fizinho de Adão a fazer isso? A natureza. A natureza dele é assim. Ele nasceu assim, filho. É a natureza dele. É a mesma coisa você nunca, meu irmão, você nunca viu um animal, um cachorro que nasceu agora, aparecer aqui na igreja e falar: não quero ser cachorro, eu quero ser gente. Porque a natureza dele é assim. Quem ensinou essa criança a pecar? Quem ensinou ela a contar a primeira mentira? Foi você. Então você é um pai muito ruim, está ensinando seu filho a mentir. Pede perdão para Deus. Não, a natureza dele é assim. A carne é assim. E nesse estado, a carne, ela nos leva para longe de Deus. Os impulsos da carne, os desejos da carne nos distanciam de Deus. Por quê, pastor? Carne e espírito não podem ter compatibilidade. E a Bíblia fala: Deus é espírito. O que nasce da carne é carne. E os desejos da carne, os impulsos da carne nos levam para longe de Deus. E consequentemente para a morte. Paulo usa uma palavra assim chamada concupiscência. É a palavra grega chamada epitúmia ou pitúmia. O que significa isso, pastor? Ansiar por coisas proibidas. Desejar fazer aquilo que é proibido. Por quem? Pela lei de Deus. Deus é o padrão. A lei de Deus é o padrão do certo e errado. Desejar por coisas. Paulo usa o seguinte: olha, anda no Espírito e não satisfaça aos desejos, aos anseios ardentes de fazer o que é errado. Mas ele diz que é nascido da carne, satisfaz as suas próprias concupiscências. Essa é a primeira parte de você e de mim que eu estou falando. Essa partezinha ainda está aí. Por quê, pastor? Então eu não sou salvo? Não, meu irmão. Você já foi livre do poder do pecado, se você foi justificado. Você já foi livre da culpa do pecado, se você foi justificado. Mas ainda não da presença do pecado.
E porque não fomos livres ainda da presença do pecado, existe essa parte da nossa natureza que vai militar contra o espírito. Ou seja, desejos e apetites da carne são completamente opostos. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele disse assim: a carne tem uma inclusão daquilo que é sujo, enquanto o espírito daquilo que é limpo. Se você parar para perceber, a ovelha, você nunca vai ver uma ovelha rolando um poço de lama, porque a natureza da ovelha gosta do que é limpo. Mas um porco, você nunca vai ver procurando pastos verdejantes. Ele vai ter muito mais prazer na lama. Ele vai desejar a lavagem. Ele gosta da lavagem. Por causa da natureza dele. Ovelha é um animal limpo, porco é um animal sujo. Isso me lembra de uma coisa. Você lembra de Noé, Gênesis 8, se eu não estou enganado? Quando cessa a chuva, aí depois de um tempo ele solta um corvo. Corvo é um animal carniceiro. O corvo não volta, porque possivelmente encontrou restos mortais depois do dilúvio. Aí ele solta uma pomba, Noé. Aí a pomba volta. Aí depois de um tempo ele solta uma pomba, volta. Aí depois ele solta a pomba. A última vez que ele solta a pomba não volta. Aí Noé entende. Agora já pode abrir a tampa da arca, porque nós temos agora um lugar limpo e seguro para repousar. É exatamente isso. A ovelha, a natureza velha, é como porco, como corvo. A natureza nova é como a ovelha, como a pomba. A natureza velha deseja essas coisas. Ela sempre procura algo imundo para alimentar. Mas a nova natureza não, ela é como a ovelha, ela anseia por aquilo que é limpo. E é exatamente por serem totalmente opostos, estão travando batalhas continuamente. Não, pastor, então o senhor está falando que quando dá aquela vontade de ouvir a música do Wesley Safadão, eu estou falando que você está um desviado. Estou falando que a carne está militando contra o espírito, e estou falando que a carne está vencendo o espírito. E estou falando que existe essa luta ferrenha. Quando é, pastor, que eu estou livre dessa luta? Lá na glorificação, filho. É a notícia boa que eu tenho para te dar. Quer dizer que enquanto você estiver aqui, é uma guerra. Amanhã de manhã você vai acordar e falar assim: hoje é um dia de guerra. Hoje a minha carne vai militar, os meus olhos vão militar, as minhas mãos vão militar, o meu coração, os meus pensamentos, as minhas ações, tudo vai estar tentando lutar, carne contra o espírito. A lei de Deus está na minha mente, a lei de Deus vai me lembrar, o espírito de Deus vai me lembrar que eu não posso. A minha carne vai desejar, e vai ser uma guerra ferrenha até o sangue. Você vai ter que entender isso, irmão. Essa é a vida do cristão. Nessa batalha nós vemos então 3 tipos de pessoas. Nessa vida tem o libertino, o ímpio, o endemoniado. Esse aí ele não trava batalha nenhuma. Ele não tem esse conflito. Por quê? Porque ele segue as inclinações da carne. Ele regala-se na carne, ele faz tudo que a carne quer, e ele esbanja isso, e ele diz: ah, que é isso? Eu só quero, ele canta lá o rap lá dos anos 90, eu só quero é ser feliz. Eu deixo a vida me levar. Tudo que eu mais quero é isso aí mesmo. Eu já ia falar a música. Meu irmão,
O libertino é assim, ele não tem compromisso, não existe nada, nenhum indício do Espírito nele. Por isso ele mergulha, chafurda na lama, acreditando que são passos verdejantes. Ele vive aquilo ali. Irmãos, a carne faz isso e o libertino tem esse tipo de pessoa. Aonde, pastor? Dentro da igreja também, irmão. Mas eu estou falando do ímpio, do libertino. Existe esse homem. Qual que é o fim dele, pastor? É bom que eu vou dar o homem e vou dar o fim dele. Abre sua Bíblia aí, 2 de Pedro. Vai mais para frente um pouquinho. Olha o fim do libertino aí. 2 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 14. Olha o texto aí. 2 de Pedro 2, de 9 a 14. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menospreza qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em forças e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos. Essa é a sentença contra eles. Esse é o final deles. Deus está reservando esse povo para o dia do juízo. Tem o segundo, o legalista. Quem é o legalista, pastor? Esse é aquele que confia em si mesmo. Esse é aquele que tem uma postura e gaba-se uma postura no meio da sociedade de puro e santo. Esse é aquele que não trata com seus próprios pecados, mas acredita que pode então tratar com o pecado do outro. Esse é aquele que é visto por todos como um homem de vida ilibada, mas ele acredita que então fazendo assim, ele alcança um relacionamento com Deus. Então ele junta um conceito de normas, estabelece para si e começa a andar nelas, e começa na vista de todos a andar nelas, e começa a querer impor isso sobre as outras pessoas. Esse é o legalista. Esse homem que alicerçar o seu relacionamento com Deus pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio entendimento. E Paulo então interroga esses homens. Gálatas capítulo 3. Volta para lá, se você não já voltou. Volta para lá. Gálatas capítulo 3, olha o que Paulo fala com esses homens. Versículo 1 e 2. Paulo fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês ouviram o Evangelho, vocês receberam o Espírito, foi plantado pelo Espírito no coração de vocês fé para crer no Evangelho, ouvidos para ouvir o Evangelho, e agora vocês estão acreditando que é obra da sua carne, que é a sua força, que é o seu entendimento, que é a sua conduta, que vai aperfeiçoar o relacionamento seu com Deus. É seguindo o conjunto de normas e de regras. É isso que ele está falando.
Provérbios 3:5 vai falar assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Ele está falando: olha, você não confia em você, não confie naquilo que os outros pensam de você, confie no Senhor. Não confie no seu entendimento, na sua inteligência, na sua eloquência, na sua capacidade. Não confie nisso. E o legalista, ele confia nisso. É a mesma coisa do publicano e do fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso, eu faço oração, eu estou no templo todos os dias, eu conheço a Torá, eu decorei os mandamentos, eu tenho o Pentateuco todo decorado, eu faço e aconteço, sou bem visto, jejuo, dou o dízimo. E o publicano: Senhor, se propício a mim, pecador. Se propício a mim. Esse é o legalista. Qual que é o final deles? Destino deles. Gálatas capítulo 3, olha aí, versículos 6 a 11. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Ele foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque está escrito: o justo viverá pela fé. Irmão, não tem carta mais apologética do que essa que Paulo escreveu. Paulo destrói essa seita religiosa, porque é uma questão lógica de se entender. Ele vai falar o seguinte: olha, se o seu relacionamento com Deus não partir do princípio que é o Espírito atuando em você e levando você a crer, não adianta você obedecer à lei, porque você vai viver pela lei. E não existe justificação pela lei, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: a lei veio para que o pecado fosse apresentado e para que condenasse o homem. Mas pastor, mas e se eu cumprir cabalmente toda a lei? Hoje você já quebrou pelo menos uns 4 mandamentos da lei. Os 2 primeiros você já quebrou de cara: amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Hoje você não amou Deus de todo o seu coração e nem amou o seu próximo como a ti mesmo. Apesar que o quinto já deve estar cheio, nós vamos para o 6º. Não se pode justificar o homem pela lei. É isso que Paulo está dizendo. Então preste atenção, ó Gálatas insensatos, homens insensatos, parem de arrotar uma arrogância religiosa, como se vocês fossem justificados pelas práticas de vocês, pelo entendimento de vocês, pela conduta de vocês. Não, a conduta santa e íntegra de vocês é fruto da justificação, é fruto da santidade, é fruto da salvação, é obra do Espírito e não da lei do querer de vocês. E essa luta continua ferrenha, carne contra espírito. Mas vem terceira pessoa, e graças a Deus eu creio que você está inserido nessa. É o crente. Terceiro é o crente convertido, regenerado. E esse aqui é aquele que trava essa batalha agonizante. Esse aqui é aquele que fica o tempo todo e fala: Senhor, como que eu faço, Senhor, para ser santo? John Bunyan foi assim. Quem é John Bunyan, pastor? O escritor do livro Peregrino. John Bunyan fez uma oração e falou: Senhor, torna-me santo, faz de mim um homem santo. Aí um certo escritor, citando John Bunyan, falou: corta ele em qualquer lugar, vai jorrar Bíblia e não sangue.
a sua alma está encharcada da lei de Deus. Preste atenção. Quem é esse aqui? Que batalha é essa? Irmão, Paulo está escrevendo essa carta com autoridade. Além de inspirado pelo Espírito, Paulo está escrevendo e combatendo esses homens com muita autoridade. Presta atenção, vamos falar dele. Romanos 7. Que batalha é essa? Ele estava travando essas batalhas. Olha em Romanos 7. Versículo 14 em diante. Vamos ler 10 versículos. Olha a batalha de Paulo. Olha aí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, a carne. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Meu irmão, não tem coisa boa nenhuma na carne, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e se o pecado que habita em mim, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Presta atenção, Paulo está falando assim: irmão, a minha carne não consegue agradar a lei de Deus. Eu tenho um pensamento renovado pelas Escrituras, mas quando eu olho para a minha carne, é impossível ela agradar a Deus. É impossível. Logo, quando eu faço algo que desagrada a Deus, eu tenho consciência que desagradei, por causa da lei de Deus, que é boa, que é santa, que é pura, que é justa, mas eu não sou bom. Paulo chega ao ápice do desespero. Ele fala: pobre, miserável, desventurado homem que sou, será que pode existir salvação para mim? Será que pode existir escapatória para mim? A minha carne não consegue satisfazer Deus, a minha vontade não consegue satisfazer Deus, eu não consigo cumprir a lei de Deus, e somente a lei de Deus é boa, santa e justa. Aí ele fala: não tem saída. O que eu vou fazer? Ô pastor, meu tio é tão bom, pastor, eu acho que Jesus vai, eu acho que ele vai para o céu, pastor. Se ele não reconheceu o Senhor, ele está no inferno, por melhor que ele seja. Porque é impossível a carne cumprir a lei de Deus. Por quê? Ele diz: porque a lei é espiritual. E Paulo vai dizer que se o homem não nasceu de novo, ele é espiritualmente morto, e um morto não pode ter ação nenhuma, um morto não pode satisfazer vontade nenhuma, nem a dele mesmo. Já viu um morto pedir para não ser velado no cemitério e tal? Todo mundo levando para o cemitério: opa, esse aí não, gente, eu quero ser no outro. Ele está falando: é impossível a carne cumprir a lei de Deus, porque a lei é espiritual. E agora, pastor, a pergunta é: então como que eu posso vencer essa batalha, pastor? Como que eu posso chegar nisso? Paulo diz: andando no Espírito, vivendo no Espírito. E a ideia original de andar aqui é: aquele que está andando no Espírito não satisfaz as concupiscências da carne.
Aquele que está vivendo no Espírito não satisfaz os desejos ardentes da carne. Então vamos entender. Como então? Como é que a gente faz? Como é que nós vamos chegar no final? O Espírito é quem cumpre a lei de Deus em você. O Espírito é quem o impulsiona e o capacita a cumprir a lei de Deus. E aí ele vai dizer: agora vocês não estão mais sobre a lei do pecado, vocês não estão mais sobre a lei que condena o pecado, mas vocês estão sobre a lei do Espírito. Olha aí, vamos olhar Romanos 7 de novo. Paulo vai chegar nesse extremo e vai falar assim: olha, quem é que pode agora me livrar disso? Será que tem alguma escapatória? Versículo 25: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Presta atenção. Versículo 8, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do quê? Da lei do pecado. Então vamos entender aqui, para concluir. Romanos 8 vai dizer o seguinte: olha, existem duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. O homem natural vive debaixo da lei do pecado, o legalista debaixo da lei do pecado, o salvo debaixo da lei do Espírito. Ok? Ok. Lembra que o pecado é errar o alvo, quebrar o mandamento, descumprir a lei. Vamos para Gálatas 5 de novo, para você entender. Está acabando, irmão. Não perde o pensamento aí, fica atento. Ele está falando lei do Espírito, ok? Ele está falando, quando vocês ouviram o Evangelho, vocês receberam o Espírito. A partir de agora, existem duas leis militando dentro de você. Existe a lei do pecado e da carne, fruto do pecado no Éden, consequência do pecado. E a lei do Espírito, no ato da sua conversão, foi plantada dentro de você. E agora ele está falando o seguinte: vocês devem ser conduzidos e andar na lei do Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito é vida e a lei do pecado é morte. Então Paulo vai dizer o seguinte: a lei do Espírito, olha o fruto, versículo 22. O fruto do Espírito é amor. Primeira coisa que ele cita. Ele está falando, quando a lei do Espírito entra, você começa a receber o fruto do Espírito. Você recebe o fruto do Espírito. Amor. Ok? Ok. Mas não resolveu o problema, pastor. Porque eu vou continuar quebrando a lei. Você vai continuar quebrando a lei se você não for governado pela lei do Espírito. Por quê? Se o fruto do Espírito é amor, olha o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Espírito de Deus o leva a amar. Por isso a maior evidência de um homem cheio do Espírito Santo é o amor. O Espírito leva a cumprir, porque toda a lei de Deus parte de um preceito. Ele está falando, por isso, só mediante o Espírito e a lei do Espírito
é que você pode cumprir toda a lei de Deus. Pastor, mas isso não muda o fato. Isso não muda o fato de eu quebrar. Aí Paulo fala: não existe mais condenação para que estão em Cristo Jesus, porque aqueles que estão em Cristo Jesus estão debaixo da lei do Espírito, em Cristo Jesus. Tá, pastor, mas não muda o fato que eu não consigo ainda amar o próximo como a mim mesmo. Esse processo chamado santificação, aperfeiçoamento dos santos, é sim, mas a sua salvação não está no seu cumprimento da lei, está no cumprimento de Cristo da lei. Aí eu pergunto: será que ele amou o próximo como ele mesmo? Será que Cristo amou como ele mesmo? Sabe por que ele cumpriu? Porque ele não tem amor, porque ele não sente amor, mas porque ele é o amor. Então o amor veio, se fez carne, e a Bíblia diz que ele amou os seus e amou até o fim. E nisso consiste a lei de Deus. Cristo cumpriu, Paulo diz, cabalmente a lei de Deus, e pegou o seu povo e colocou debaixo dessa lei que ele estabeleceu pelo seu sangue, a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Por isso que você venceu, filho. Por isso que eu venci. Aí agora eu pergunto: aonde está debaixo dessa lei espaço para legalismo, para conjunto de regras e normas estabelecidas por homens? Mas aonde está também debaixo dessa lei espaço para libertinagem? Aonde está debaixo dessa lei espaço para o pecado, espaço para o meu prazer? E Paulo vai dizer: porque se vocês fizerem isso, vocês estão fazendo a vontade do querer de vocês e não do Espírito de Deus. Entende agora por que a pergunta não é: ô pastor, tomar um vinhozinho, cervejinha é pecado, pastor? Não tem isso na Bíblia. Meu irmão, eu estou debaixo da lei do Espírito e da vida em Cristo.